registro das retiradas na empresa. Olá, empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados a empreendedorismo, gestão financeira, gestão trabalhista e diversos outros que podem te ajudar bastante aí no seu dia a dia empreendedor. Quando se monta uma empresa, o empreendedor vai organizando a casa, organizando a gestão, definindo os processos, e enquanto isso, em muitas ocasiões ocorre uma mistura dos pagamentos da parte financeira da empresa com a pessoa física. E aí vem a pergunta: se a empresa precisa registrar todos os recebimentos e todos os pagamentos que ela faz, como serão registrados os aportes e os pagamentos feitos na empresa e da empresa em relação ao sócio? Por exemplo, se o sócio deposita dinheiro na conta da empresa, como é feito esse registro contábil? Se a empresa paga alguma despesa para o sócio ou faz alguma transferência para o sócio, como é feito esse registro contábil? E aí vamos lá, eu vou fazer para você como é o certo, tá? Olha só. Quando se constitui a empresa, é indicado lá no contrato social o valor do capital social, que seria o valor que o empreendedor investiu no negócio para começar a girar. O certo seria que esse valor indicado no contrato social fosse depositado na conta da empresa e a partir dali a empresa começasse a girar e o empreendedor não investisse mais dinheiro. E se colocasse mais dinheiro, teria que ser feita uma alteração contratual para dizer que foi aumentado o capital social, até que ou lançar isso como um valor que a empresa deve para depois dizer que era capital social quando fizer alteração contratual. Mas na prática pouca gente faz isso, mas as empresas maiores, mais organizadas. Então, quando o empreendedor coloca dinheiro na empresa, pode ser considerado como um empréstimo, né? Como um mútuo, um saldo devedor da empresa com o proprietário. Agora é preciso tomar cuidado e preciso de orientação para fazer isso. Por quê? Porque existe o aspecto tributário dessas operações. Se a sua empresa está fazendo mútuo, está fazendo empréstimo, é preciso ter a formalidade, ter os documentos organizados, ter um contrato de empréstimo com as definições de juros ou sem juros, para poder, se houver qualquer verificação tributária, não seja levantado impostos a pagar sobre a operação de empréstimo. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Isso em relação, então, a você colocar dinheiro na empresa. Agora, quando a empresa paga o proprietário, seja transferindo dinheiro para ele ou pagando contas pessoais do empreendedor, aí nós temos duas formas de registrar isso. Na verdade, até três, né? Forçando a barra. A primeira forma é como prolabore. Então, o prolabore é o salário do dono. E o prolabore paga INSS e imposto de renda. Então, se o salário do dono é um salário mínimo, 2 salários mínimos, eu só posso pagar, registrando na contabilidade, o valor de 1 ou 2 salários mínimos, que foi aquele que foi combinado com a contabilidade que está lançado na folha de pagamento. Se houver saídas maiores do que isso, aí pode ser registrado como distribuição de lucros, que aí a distribuição de lucros é isenta de imposto de renda e isenta de INSS. Ou ainda, forçando a barra, como eu disse, eu posso lançar como um empréstimo da empresa para o proprietário, para ele ressarcir depois. Mas, na maioria das vezes, não haverá esse ressarcimento e ainda tem que tomar cuidado com aquela parte burocrática que eu falei, que seria ter um contrato, dizer se tem juros, se não tem juros, por conta do aspecto tributário. Então, toda vez que você tira dinheiro da empresa, a contabilidade só tem essas alternativas para registrar lá na contabilidade. E o risco disso é o seguinte: se eu defino que o meu prolabore é, por exemplo, 2 salários mínimos e todo mês eu tiro 10 salários mínimos da empresa, a contabilidade vai registrar o pagamento de 2 salários mínimos e o excesso é distribuição de lucros, né? Só que a natureza de distribuição de lucros, o lucro só deveria ser distribuído após o fechamento do balanço, a cada ano. Então, se eu faço uma distribuição de lucro permanente, periódica, todo mês,
Para quem olha de fora, no caso de uma fiscalização, e aí eu não estou te colocando mesmo, mas é uma coisa rara, mas pode acontecer, o analista, o auditor, pode entender que já que tem uma retirada todo mês em valor mais ou menos linear, e aquilo então não é distribuição de lucros, porque é tirado todo mês, o valor é muito parecido e muito igual e não tem compatibilidade com o fechamento do balanço. Não foi um valor distribuído, apurado na contabilidade, apurado no balanço. Então ele pode entender que aquilo na verdade é prolabore, disfarçado de lucro, só para não pagar o INSS, Imposto de Renda, e eventualmente pode autuar a empresa por descumprimento da legislação previdenciária até, e cobrar o INSS, o Imposto de Renda, sobre esse valor total. Então esses são os riscos e as vulnerabilidades que a empresa tem nos aportes do empreendedor para a empresa e nos pagamentos da empresa para o empreendedor, que podem colocar você em risco aí com eventual auto de infração e pagamento de multa, tá? Mas não estou colocando terrorismo, é só para você entender, para você saber que existem essas coisas. Na verdade, a fiscalização é rara, o corpo de fiscais é pequeno, o quadro de fiscais é pequeno, mas se acontecer, você pode ter esse tipo de problema, esse tipo de vulnerabilidade, tá joia? Muito obrigado por você ter me assistido até aqui, dá um joinha aí para a gente levar o conteúdo desse vídeo ao maior número de pessoas possível, e um abração, até mais, tchau!